A exploração de petróleo no Brasil mais uma vez ameaçada por questões ideológicas. O Bloco 59, na costa do Amapá. Acompanhe esse vídeo até o final. Bem-vindo ao canal Modernidade e Ciência. Bem-vindos ao Modernidade e Ciência. Sou o Paulo Pinencura e vou fazer algumas considerações a respeito do chamado Bloco 59, que desde 2013 a Petrobras ganhou a exploração desse bloco que está a 159 quilômetros da costa do Amapá, quase divisa com a área territorial da Guiana, onde já se também detectou grandes reservas de petróleo. Passados 10 anos, e agora o IBAMA ele coloca uma nota dizendo, olha, a gente vê certos riscos e tal para a exploração. Então virou de novo uma guerra ideológica contra a exploração de petróleo, né? Com aqueles riscos, sempre aparece aqueles riscos. Tudo tem risco na vida, tudo tem risco. Até você não fazer nada tem risco, né? Então se passaram 10 anos para agora o IBAMA dizer que não, a gente não vê tal. E aí é claro que a mídia vem dizendo, a foz do Amazonas, tal. As correntezas estão já a 150 quilômetros. Não tem foz ali. E aí é claro que 80 ONGs, aquele pessoal fofo, quem paga essas ONGs? Vocês já se perguntaram? Quais são os organismos internacionais, as empresas internacionais que competem com o Brasil, que estão majoritariamente na região amazônica, boicotando toda a atividade econômica que a gente pode explorar da Amazônia? Não sejamos ingênuos. Não sejamos ingênuos. Esse pessoal está ali exatamente para frear o nosso desenvolvimento. Quanto que o estado do Amapá receberia na exploração de petróleo, royalties que viriam, por exemplo. Na Bacia de Campos, eu também já fiquei embarcado em plataformas a 150 quilômetros da Bacia de Campos, ali na Bacia de Campos. Tá? O Mar do Norte. A Noruega tem 1,5 trilhão de dólares de uma reserva de um fundo soberano extraído de petróleo no Mar do Norte. As empresas americanas tal, exploram até hoje o petróleo no Alasca, uma região de preservação natural e tal. Problemas acontecem, mas não na perfuração. A Petrobras, como líder mundial em exploração, em tecnologia de exploração em águas profundas, vocês já ouviram algum problema da Petrobras nos últimos 30 anos de falhas, de vazamento? Eu conheço os equipamentos que fazem, né, todo aquele acoplamento do poço. Isso é uma tecnologia já muito testada. Vocês já ouviram algum problema da Petrobras na perfuração? Os grandes acidentes de petróleo que houve são no transporte com, com petroleiros que bateram, caras que se desgovernaram. Não é na perfuração. Então, esse pessoal, essas 80 organizações fofas que estão falando besteira. É só lacração ideológica. Quer dizer, de novo nós vamos ficar sem ter um recurso que é nosso, enquanto ali do lado, Guiana Francesa, Suriname, vão sim explorar na mesma placa, e nós aqui vamos ficar, porque a ministra atual, a mesma que causou todo aquele problema com as hidrelétricas lá atrás, e que acabou gerando aquela coisa de construir usinas sem reservatório. As usinas que usam turbinas de bulbo, né, de fio de água. Quer dizer, se causou assim, um dano econômico muito pior do que simplesmente você alagar e controlar o regime ali, né, do rio Madeira, do rio Xingu e tal. Então, essa neurose ambiental
desse pessoal, ele acaba acarretando um dano econômico muito maior do que simplesmente você conter um acidente que aconteça. Na engenharia, todos nós que atuamos na engenharia, ai de nós se a gente deixasse de construir algo, porque teoricamente poderia acontecer um problema assim, assim, assado. Aí, para isso existem os coeficientes de segurança, toda a técnica, todo o contingenciamento. E aí vem um bando de ativistas climáticos, os cara, ou ambientais, que não entendem absolutamente nada de física, de engenharia, de nada, mas eles têm um medo fofo que há algum problema que vai acontecer. São os covardes, realmente são os covardes. É o que a gente vê na vida, né? Enquanto existem pessoas que assumem riscos, eles são empreendedores, eles investem num negócio, mas você tem sempre aquela camada de covardes que prefere não fazer nada. E depois ele fica, eu precisava disso, eu não teve oportunidade, são tantos riscos, já podia acontecer isso, podia acontecer aquilo e tal, né? Então é assim, né, nesse segmento. Então, vamos acompanhar os desdobramentos. Já são 10 anos de busca por uma licença ambiental para se começar a explorar. E veja, a Petrobras ela tem uma necessidade, como qualquer outra empresa de petróleo, dela ir procurando novos poços, porque os poços antigos vão declinando a produção. Como até você identificar, perfurar, instalar ali uma planta de produção, você pode levar 5, 6 anos. É importantíssimo que você continuamente consiga mapear e explorar novas regiões. Porque em algum momento a Bacia de Santos, a própria bacia do Rio de Janeiro, ela vai ser exaurida, né? Então você precisa procurar novas reservas. E esqueça essa história de que nós vamos nos livrar do petróleo. Não vamos nos livrar do petróleo. Pode, ele pode ser substituído em larga escala quando você tem uma energia que não é energia pronta, uma energia 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas a cadeia de uso do petróleo hoje são mais de 6.000 produtos. Então nós não vamos nos livrar do petróleo. Pode ser que o consumo total de energia até o fim do século, referente a combustíveis fósseis, pode ser menor do que 50, 60 anos atrás. Mas também a população do planeta, passados 50, 70 anos, é muito maior do que 50, 70 anos atrás. E também mais pessoas tiveram acesso à energia do que 50, 70 anos atrás. Então vocês entendem o cálculo, né? Então você pode até chegar à conclusão de que o consumo per capita de combustíveis fósseis é menor do que 50, 60 anos atrás. Mas o volume total, em função do crescimento da população, é maior do que 50, 60 anos atrás. Apesar de que o consumo per capita diminuiu. Então é uma grande falácia. E esse pessoal que está aí, esses especialistas, pertochatos, eles não vão estar aqui 40, 50 anos, além, para serem cobrados, como aconteceu com Belo Monte, Santo Antônio, quer dizer, todo aquele dano de um tipo. Só o Xingu ali no Rio Xingu poderia ter mais do que uma hidrelétrica que não foi feita. No Rio Madeira também, né? Então, o dano que esse pessoal causa do medinho de não fazer é muito maior. Veja o que eu vou falar. O dano que esse pessoal do medinho causa em não fazer é muito maior do que você assumir o risco e depois você ter que resolver algum problema daquilo que ocorreu. Você entende o que eu quero dizer? O covarde é o cara que ele é penalizado por uma decisão que ele é incapaz de tomar, enquanto o cara que realmente é corajoso, ele está disposto a fazer algo e assumir o risco por alguma coisa que sai errado. Em algum momento, alguma coisa vai sair errado. Mas o custo final, para aquele que realmente é um empreendedor, o cara que assume riscos, e risco é uma questão
e você tem que medir a probabilidade. Risco por risco, você tem que sempre fazer o cálculo da magnitude daquele risco, ou seja, qual é o dano que ele vai causar versus a probabilidade que aquilo aconteça. Então é um cálculo estatístico, matemático. Não é uma questão voluntariosa, diz, não, aqui tem risco, então eu não vou fazer. Não, você tem que quantificar. Existem coisas de baixo risco, com alta probabilidade que aconteça, que você simplesmente nem cuida daquilo, aquilo vai acontecer. Existem coisas de altíssima dano, mas com uma probabilidade de ocorrência muito pequena. Então você tem que fazer a conta exatamente de qual é a probabilidade no universo, né, no espectro de tempo, para que aquilo ocorra. E dado que ocorra, qual é o dano que realmente vai acontecer. Se não fosse assim, na aviação, todos nós fazemos, por exemplo, voos internacionais, existe um risco de uma pane, de uma queda, como aconteceu, por exemplo, foi um problema mecânico, sob certo aspecto, um problema de engenharia, nos pitôs naqueles voos, vocês sabem, do Airbus, daquele voo da Air France, que saiu do Brasil e foi para a França. Morreram, vitimaram todas aquelas mais de 2 centenas de pessoas. Isso faz com que a aviação não exista mais? Porque essa possibilidade de um acidente semelhante, ela ainda acontece, apesar de que os equipamentos foram melhorados, protocolos foram criados, mas essa possibilidade ainda existe, num grau de probabilidade muito menor do que quando aconteceu o voo da Air France. Então, quer dizer, a gente não vai liberar voo nenhum internacional, transatlântico nenhum. Essa é a lógica desse pessoal fofo, dessas ONGs. Dado que existe uma possibilidade de uma ocorrência e tal, então a gente pode e tal. E veja, a gente está falando de uma perfuração de uma empresa, como já afirmei, que não tem histórico nenhum de falhas de vazamento em perfuração. E quando ocorre, você ainda consegue mitigar os danos de vazamento, por exemplo, de petróleo. No caso do avião que eu citei da Air France, é irreparável a perda de 200 e tantas vidas, né? Então vejo a magnitude, né? O cara está preocupado que de repente pode acontecer e há um problema, e aí naquela biodiversidade, aquela coisa toda, e como houve o acidente do Exxon Valdez no Alasca. Passados todos esses dezenas de anos, esse dano, houve realmente uma perda de vida ali naquele momento, vida marinha. Se vocês pesquisarem o problema do Exxon Valdez, um comandante de petroleiro bêbado, que simplesmente não fez a manobra e ele bateu em rochas e aquilo vazou. Foi um dano incalculável. Agora, o Brasil, com a necessidade de aumentar o valor agregado do PIB, propiciar para esses estados, principalmente ali no norte, uma renda que venha, por exemplo, do petróleo, não, você vai ficar refém, porque um bando realmente, né, o pessoal muito purista vai dizer, não, eu não acho que tem que ter a exploração de petróleo. É muito fofo o cara que diz que não, que não. Ele não tem compromisso nenhum, ele não vai ser responsável por todo a pobreza, por toda aquela coisa que ele não vai resolver o problema econômico de ninguém. Mas aí ele está sempre ali aparecendo, não, eu acho que tem um problema, eu acho que tem um problema, tá certo? Então, obrigado para quem assistiu esse vídeo até esse momento. Se inscreva aqui no canal Modernidade Ciência, acione o sininho e vamos realmente pensar muito bem entre, entre o que podemos fazer com a tecnologia, com aquilo que nós conhecemos e aquilo que estão tentando sempre nos convencer de que é melhor não fazer nada.